meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. O programa de hoje é aqui no Armazém de Baco, uma casa com os mais renomados rótulos para vocês conhecerem, e nosso anfitrião é Wagner Trindade. Wagninho, eu vou chamá-lo de Wagninho, que ele já é muito amigo meu há bastante tempo. Muito obrigada por nos receber. Imagina. Quero que você se apresente para o público. Eu sou Wagner, sou sócio proprietário aqui do Armazém. Nós estamos aí há 12 anos no mercado, indo para o 13º aí, ano. E nesse meio tempo aí a gente vem se aprimorando aí cada vez mais. E obrigado por você ter vindo até aqui, participar novamente aí do seu programa aí. Prazer é nosso, né, gente, né, TV? Prazer é de todos nós, de vocês, telespectadores também. Wagninho, algumas perguntas, Vamos até lá. para tirar algum óbice que você aí em casa tenha em relação a vinhos. Não quero praticar gafes, Camila, tenho medo. Como é que é? Fale alguma coisa, Wagninho, desmistifique sobre os vinhos. Vamos começar tinto. Uma coisa que vocês sempre perguntam, frisantes, pró-secos, champanhe, qual a diferença? Tá. Primeiramente aí, né, a questão, né, dos espumantes que você se referiu aí por último, mas vamos começar por eles, né? Os espumantes, eles têm, né, diferente método de produção, né? Os prosecos, eles são feitos pelo método Charmat, e a champanhe pelo método tradicional, ou champenoise, que eles falam. É um método em que a segunda fermentação é feita na própria garrafa. E o Charmat, a segunda fermentação é feita, né, em tanques, chamados de autoclave, e ali você tem um caráter diferente para esses dois estilos, né, de produção. Método Charmat, você tem algo um pouco mais jovial, mais floral, mais cítrico. No caso dos champanhes, né, ou desse método de produção, que é a segunda fermentação em garrafa, algo mais complexo, com um pouco mais de... e os de segunda fermentação em garrafa já tem um pouquinho mais de densidade, um pouquinho mais de textura, aromas que puxam mais para fermento em função das leveduras que são adicionadas no processo, né, no segundo processo de fermentação. Então é um espumante mais complexo, mais voltado para acompanhar refeições. Tá. Nada óbvio que se também inicie, né, ou que se faça eventos, né, com eles também. Mas aí as pessoas já têm que ter, vamos dizer, uma habitualidade maior para degustar esse tipo de espumante, que é um pouquinho mais intenso, né? Gente, eu só entendo, assim, tudo que o Wagninho falou, que o Prosecco é chamado, o espumante da Itália, o champanhe da França. Pronto. Isso. Na verdade, cada país ele tem as suas denominações de origem com relação a esse tipo de produto. Denominação de origem em que se protege o nome ou se protege a região e, logicamente, por consequência, se protege também o produto. Então, a champanhe ela só pode ser chamada champanhe os espumantes que são advindos de lá. Da região de Champagne, na França. Na Espanha, mas nós teremos Bordeaux, espumantes? Sim, temos também lá em Bordeaux. Exatamente. Pronto. Que é feito na França também, mas não podem ser chamados de champanhe. São espumantes. Temos outras denominações, né, em relação a espumantes que são feitos em Bordeaux, são feitos na Borgonha, outra região da França, que são feitos no Loire. Você tem os cremants, que também são feitos pelo mesmo método de produção da champanhe, mas não são feitos na região de Champagne. Então eles são denominados cremant. E cava na Espanha. Exatamente, tá bom, cava gente? na Espanha. Aí você tem também o Prosecco na Itália, que é feito pelo método Charmat, mas você também tem a Franciacorta, que é o mesmo método da champanhe e mesmo método da cava, mas feito na Itália, que aí é a segunda fermentação na garrafa. Estão assimilando tudo, gente. É muita coisa que a gente quer conversar com vocês. É um pouquinho, vamos dizer assim, até, né, complicadinho esses métodos de produção, mas assim, o que basicamente nós temos que ter em mente é que os espumantes que são feitos por esse método
de produção, da segunda fermentação em garrafa, eles são mais complexos, eles são mais intensos. Esses que são feitos, né, pela segunda fermentação em tanques, né, esses autoclaves que eu me referi anteriormente, são mais frescos, são voltados mais para eventos, para entradas, vamos dizer, para festividades. Então, todos esses espumantes que são feitos por esse método, que são Prosecco, temos também espumantes aqui no Brasil, em praticamente todo lugar do mundo aí, né? Então, esses espumantes, eles, né, feitos por esse método, são mais joviais, mais frescos. E uma dúvida muito frequente dos que estão começando a tomar vinho. O vinho velho é sinônimo de bom vinho? Não é por aí, né, Wagner? Não. Nós temos aí algumas opções que são lançadas ao mercado, né? Isso depende muito do que o produtor pretende, que no caso de um vinho que de entrada, eles costumam se referir assim, né, aos vinhos mais simples da casa. Esses vinhos são lançados no mercado para que se tomem jovens. Então, no máximo aí para vinhos tintos, né, mais simples, 5 anos no máximo você tem que tomá-los após a safra. Após a safra que temos mencionados no rótulo. E para brancos e rosés, normalmente entre 3 anos, não mais do que isso. Vinho expira rápido, gente, presta atenção, não adianta ficar guardando aquela garrafa, que antigamente o transporte era feito em navios, então o Barolo, o Bordeaux tinto, eles tinham um tanino, depois o Wagner explica, muito forte, entendeu? Então eles tinham que ficar um tempo, né? Sim. Quanto mais velho, melhor. Exatamente. Não é por aí, hoje em dia não é mais assim. Aí temos aí também, né, dentro da própria vinícola, que não são todas, algumas que pretendem ter linhas de produção. Linhas mais simples, linhas intermediárias e linhas mais complexas. Essas linhas mais complexas, normalmente, conforme o tempo, os vinhos vão ficando melhores ou vão amaciando. Mas nem por isso também que você tem um tempo realmente indeterminado, né? Às vezes nós temos aí na garrafa, né, que o vinho ele desde que armazenado corretamente, a validade dele é indeterminada. Não necessariamente, porque esses vinhos, às vezes, eles têm potencial de envelhecimento em 10 anos. Passou isso, ele começa a declinar. Declínio e queda do vinho, esquece, não guarda mais nada. Quem tiver na adega aí algo, né, que da época da ultrapasse, vovó, principalmente tempera a salada. Na verdade, alguns vinhos aí, né, alguns italianos, que é o caso do Barolo que você mesmo mencionou, são vinhos que realmente, né, duram 30, às vezes até 40 anos, dependendo do produtor, da qualidade do produto, ele vai melhorar com o tempo e vai durar todo esse... Então tem que sabê-lo, viu? A qualidade, a proveniência da uva, tudo isso você tem que saber, já que você quer guardar uma garrafa para a formatura do seu netinho, ok? Agora, uma dúvida também. Para você que está começando nessa seara dos vinhos, será que eu preciso de uma adega climatizada? Naturalmente, a adega climatizada ela sempre é bem-vinda para que se armazene o vinho numa temperatura correta, né? Mas, uma vez que você tira a garrafa da própria adega, dependendo do clima, o nosso clima é quente, né? No calor aí, o vinho chega rapidamente aí a 20 e poucos graus, né? Em pouquíssimo tempo. E às vezes nós estamos aí num determinado local que a temperatura é maior ainda. Então, normalmente você tem que ter um balde de água refrigerar com gelo, exatamente, com um pouquinho mais de água e menos gelo para tintos e ao inverso para brancos e rosés e espumantes. Para você manter esse vinho numa temperatura, né, mais ou menos correta e que ele realmente seja ou esteja apto para você degustá-lo sem o álcool aparecer demais. Quando está quente, quando está na temperatura ambiente, o álcool sobressai. Quando está muito gelado, você vai sorvê-lo sem sentir o blend, todo aquele corpo que o vinho, aquele buquê que o vinho te oferece. Falei bonito, Wagner? Poxa, como? Dá até vontade de tomar vinho. Mas é isso mesmo. Então,
de qualquer forma, a adega climatizada, voltando a isso, né, ela é bem-vinda para que você já tire da adega e ela já esteja no ponto certo para você consumir, mas se você fica com um tempo, né, com o vinho aberto na temperatura ambiente, a temperatura vai subir. Então, assim, a adega não é indispensável. Para alguns vinhos, esse que nós estávamos conversando anteriormente, que são os Barolos, os Brunelos de Montalcino, temos aí, né, alguns grandes vinhos da Espanha, enfim, né, de diversos outros países aí que os vinhos requerem realmente tempo em garrafa para que se extraia, né, o melhor dele. A adega vai ajudar a conservar esse vinho com o tempo. Então, essa temperatura constante que a adega proporciona é benéfico para esses vinhos. Tá. Principalmente para esses vinhos. Uhum. E, logicamente, né, voltando aí nos vinhos mais simples, se você conservar eles na adega, numa temperatura constante aí entre 12, 14, 15 graus, a durabilidade dele vai aumentar. Por isso que nós temos aqui no espaço, logicamente, essa preocupação com a climatização, que é ar-condicionado, né, praticamente, né, sempre ligado aí, para que a temperatura fique numa constante. E aí os vinhos, logicamente, sejam ou durem mais do que normalmente ele duraria. E vocês aí em casa vão perguntar, e como é que eu acondiciono se eu não tenho a adega climatizada? Ela já é na horizontal, vocês devem perceber. Então, obviamente, na horizontal, né? Exatamente. E por que, Vagninho? Para os vinhos que aí são fechados, né, ou vedados com rolha, necessariamente a rolha ela tem que estar umedecida. Com o vinho na horizontal, logicamente, a rolha permanece úmida, né? E permanecendo úmida, ela vai evitar de secar, e uma vez ela seca, ela pode encolher e o oxigênio adentrar a garrafa e você ter um problema que é a oxidação, né, do próprio vinho, e ele fica impróprio para consumo. E quantas vezes já aconteceu com você, comigo já, de você ir abrir, eu nunca abri uma garrafa de vinho, gente, estou falando de... Mas é fácil, a gente vai... ela esfarela. Sim, é por isso também. Olha que dó, por isso também. A rolha seca, quando alguém armazena o vinho na vertical, não pode, exatamente. Entendeu, gente? Então, realmente, essa posição para os vinhos com rolha é recomendado em função dessa situação, para que se evite, né, a secagem da rolha e que se oxide, né, com o tempo, ela seca, pode ser que entre oxigênio aí na garrafa e deteriore produto. Isso, exatamente. Aí muda todo o pH, o a aroma, característica, o buquê. vai ficar assim, ao invés de você ter uma experiência agradável, né, você vai ter algo um pouco contrário aí. Exato. E daqui a pouco, no próximo bloco, e eu que quero tomar o meu vinho, porém quero tomar apenas uma taça. Posso guardar a garrafa, fechá-la novamente e tomar depois, no próximo bloco? E é isso aí, meus amores, voltamos sobre aqueles tomadores de vinhos eventuais, entendeu? Comprei, quero tomar, não comprei meia garrafa, comprei inteira ou ganhei a garrafa, quero tomar uma taça. Posso guardá-lo depois? Ele vai ter a mesma qualidade? Se não, por que não? Sim, você pode fazer aí a divisão, né, da garrafa em 3 partes, né, tomar um terço hoje, um terço amanhã, e o final da garrafa, né, no terceiro dia, que você vai estar com as propriedades ainda vivas, né, desse vinho. Mas começou a passar disso, ele já começa a dissipar aromas, né, sabor acaba perdendo e posteriormente isso o vinho já começa a oxidar. O contato, uma vez ele é aberto, né, um contato com o oxigênio, realmente deteriora, né, o produto. É igual um produto de beleza que eu conto para vocês. Abriu, entrou em contato com o ar, começa a oxidar.
Vocês entenderam? Radicais livres. Exato. Com o vinho também acontece isso. Sejamos práticos. Então, tomou, evite deixar um mês a garrafa ali. Tome, né, até qualidade ímpar do vinho até o terceiro dia. É um tempo aí realmente hábil para você, né, desfrutar da garrafa toda. E hoje nós temos também a meia garrafa, né, não de todos os vinhos ou de todos os rótulos, mas nós temos aí a garrafa de 375 ml, que é uma meia dessa usual, que você pode também, né, ter um proveito maior aí se você realmente não toma a garrafa toda. Então também ajuda. Né? Wagninho, o que nós estávamos conversando aqui nos bastidores? Você estava me falando sobre a resistência a alguns vinhos. Como é que é isso? Sim. De uns tempos para cá nós notamos um aumento no consumo de vinhos brancos, rosés e espumantes. Né? Verão. Será Exato. que é verão, gente? É verão e também há uma mudança nas pessoas em que há certa curiosidade para conhecer esse determinado tipo de produto e como ele se comporta em relação ao acompanhamento, né, com determinado tipo de comida. Harmonização. Isso. Então, naturalmente, o nosso clima aqui ele é realmente muito próprio para esse tipo de vinho, né? Esses estilos brancos, rosés e espumantes. E os verdes também estão em voga? Eu tenho tomado bastante vinho verde. Exato. Os verdes eles estão dentro da categoria brancos, né? Tá. E naturalmente vinho verde hoje virou denominação de origem, né? De Portugal. Hoje se trata de uma região que naturalmente é a do Minho, mas você tem a denominação de origem vinhos verdes. Então realmente ele também engloba, ele está dentro dos estilos dos brancos. Então assim, esse aumento ele vem de acordo com as pessoas vão, né, com a percepção aí do nosso clima, favorecendo, né, o consumo ou a procura deles. Então a gente até fez realmente o evento, né, o tasting agora em fevereiro. Foi fantástico. Né? Foi muito O gostoso. de fevereiro que eu vi, foi fantástico, gente. Então nós fizemos até o evento em função disso, em função desse aumento realmente, embora a adesão desse evento tenha sido realmente menor, né? As pessoas costumam ligar vinho ao frio e realmente não é isso. O vinho ele tem uma amplitude, né, muito grande e as pessoas que realmente estão mais atentas àquilo que é de prazer, né, em relação à percepção do calor ou a comida mais leve. Então esses vinhos eles são próprios realmente para esse fim, né, para esse tipo de comida, para o nosso clima hoje em dia. Então as pessoas realmente elas estão mais voltadas a sentir isso, ao passo que aquela preferência às vezes por um determinado tipo de vinho ela ainda existe, mas você acaba tendo mais abertura, as pessoas estão mais abertas a conhecer esses vinhos. E realmente, né, para a gente que gosta aí, acho que todo mundo gosta de viajar, né, e quando a gente não pode, a gente explorar determinados estilos de vinho de acordo com as regiões por aí afora, com os países. Então, nessas regiões, ou, né, nesses determinados países, há um determinado estilo de vinho para aquele, né, de identidade daquele país ou daquela região. Então, ao passo que se você visita né, ou você pretende visitar, ou você degusta um vinho que é dessa região, poxa, por que esse vinho é assim? Então você acaba adentrando a cultura, né, daquele determinado país ou daquela região, e isso torna cada vez mais interessante, e as pessoas estão procurando isso. Por que esse vinho foi feito dessa forma ou é dessa forma? Em função daquela região, daquela comida que eles comem por lá. Então tudo isso envolve, né, ainda é lento, realmente ainda tem pessoas que têm preconceito com relação a isso, que acha que vinho rosé e vinho branco ou espumante é vinho de mulher, que é uma bobagem. Imagina, né? gente. Então, esses vinhos realmente eles são próprios para
determinados tipos de refeições e determinados tipos de clima. Então, tem países que realmente favorecem o consumo deles e, naturalmente, se a gente vai visitar ou se a gente tem curiosidade, basta curiosidade para se fazer a visita desses países, a gente acaba adentrando a cultura e, posteriormente isso, a gente, né, encara aí aspecto histórico, aí a cultura realmente vai embora, né? Mas é muito maleável, né, Vagninho? É muito maleável. Sim. Não é que você tenha que, de repente, é verão. Ah, vou ter que abdicar dos meus tintos que eu tanto amo para tomar os prosecos da vida, brancos e verdes e rosés. Não é assim. Porque um vinho tinto, ele pode estar refrigerado e você vai poder degustá-lo da mesma maneira, já que você está reticente quanto aos outros. Sim, não é? Exatamente. E, quanto à harmonização, é muito complicado, porque as pessoas falam, em se comendo carne, você tem que tomar um vinho tinto Cabernet Sauvignon de tal região. Sim. Não é assim, gente, não é assim. Não é tão a ferro e fogo, não é? Exatamente. Explique-nos, Wagner. Hoje os vinhos estão bem versáteis, né? Então, existem vinhos que realmente são mais frescos. Há uma tendência para vinhos, né, dessa forma, né, feitos com mais frescor, com mais acidez, então realmente mais versáteis, né, para acompanhar uma determinada gama de pratos, né? Então isso realmente não necessariamente que você precisa tomar vinhos pesados, né? Para comer carne, não tem protocolo. protocolo. Exatamente, aí focar realmente só nesse tipo de vinho. E uma vez que você, né, fecha demais o gosto para esses ou para esse determinado estilo, você realmente encurta, né, o horizonte aí de conhecimento sobre os vinhos e também porque assim normalmente o vinho ele acaba sendo um costume para nós. Então nós acostumamos a tomar vinhos tintos e isso foi ao longo do tempo. Ao passo que se você começar, né, a se deixar realmente aproveitar os outros estilos, você vai acabar acostumando e com o tempo você vai gostando também. Então, realmente, você encurtar isso para um estilo de vinho só, puxa, aí é muito desperdício. Né? Eu falo pro Marcelo. O Marcelo, meu marido, ele só toma vinho tinto. Ele fala, não me acostumo com os outros. Eu tomo com você, ele fala. Mas ele não curte. Ele gosta do balançar. As preferências realmente existem, mas é aquilo que eu falei. Se você realmente tolher e focar só nesses vinhos, você acaba realmente deixando de aproveitar outras culturas, outros pratos, outras histórias, porque esses vinhos também envolvem, né, histórias aí realmente muito antigas e muito ricas, né? Então, exatamente. E não vejam também não deem valor num vinho pelo rótulo ou pela garrafa ou pelo côncavo dele, né? Os homens têm o hábito de pegar a garrafa, colocar o dedo para ver o côncavo. O que isso tem a ver, Wagninho? Na verdade, assim, tem algumas garrafas que realmente ela tem um fundo um pouco mais, côncavo. Aliás, mais côncavo. E antigamente isso se dava até para facilitar armazenamento em depósitos ou em adegas, né, em que umas se encaixavam na outra. Mas isso não é indicativo realmente de qualidade. Né? Nós nem temos rótulo, aqui, né? Não, de forma alguma. É lógico que uma preocupação maior, né, em se fazer uma garrafa, né, às vezes você encontra detalhes mesmo no próprio vidro. E realmente isso não é indicativo de qualidade, mas você percebe uma preocupação do produtor em realmente apresentar aquele produto de uma forma mais tem clara, certeza da qualidade. Exatamente. E aí você, a partir disso, pode realmente sugerir que o vinho tem uma preocupação, né, também na produção, mas não necessariamente que ele vá ter, né, categoricamente qualidade. Então, por não aí. Tem porquê. Por exemplo, o Wagninho colocou aqui para nós, para decorar a nossa mesa, um vinho, olha, mas achei a gente super abre já, moderno. Olha, vocês percebem? Ele é um rosé. Como é que chama? Rochapéu? Esse é o Rochapéu, né? Esse olha, um rosado realmente já mais intenso e feito da uva garnacha. Né? Os rosés de Navarra, eles são normalmente um pouco mais intensos.
até na questão da cor. E realmente a Garnacha ela tem uma coloração, uma pele um pouco mais grossa, e a tendência realmente é que você tenha, né, mais cor, mais extração de cor no produto, né, no próprio vinho. Então, naturalmente, as pessoas que, poxa, não gosto de, né, de vinhos brancos, ou os rosés também não me agradam, eu até sugiro aí experimentar esse tipo de produto, porque não que ele seja realmente muito próximo do tinto, mas ele é um rosé de um caráter, né, um pouco mais evidente, né, mais intenso. Tem tanino? Então, vai dar aquele que os depende, apreciadores... depende do rosé, tem um pouco de tanino sim. Densidade? Então, tem densidade também, já é um rosé com um pouco mais de fruta, não necessariamente seja doce, pelo contrário, esse é um rosé já seco, muito próprio para acompanhar, às vezes, até carnes aí brancas, né? Então, uma salada, às vezes até com um pouquinho já mais rica, né, em termos aí de condimento. Então, se você experimentar esse produto até com pratos que possam realmente aí ir com alguns tintos, você experimentar, ele pode ser que uma harmonização seja muito legal. Você está diante de um produto fresco, tomando, né, refrescado, que é uma delícia, né, nesse calor, saudável e, poxa, né, não tem nem como recusar aí. Agora em julho nós pretendemos aí dar continuidade ou realmente fazer, né, um novo evento já voltado também voltado para o inverno, né, que nós fizemos o primeiro em julho do ano passado. Não pude ir, né? Exatamente, foi muito bacana. É um evento que engloba realmente vinhos mais voltados para o inverno, mas não necessariamente que nós deixemos também de colocar alguns vinhos brancos, mas aí alguns brancos com um pouco mais de caráter, né? Alguns rosés também. Então a gente costuma também ter esses estilos lá. Para todos os gostos. Exatamente. Tá, então, mas também realmente os vinhos já são realmente voltados um pouco mais para o inverno. E a gastronomia também, né? É um evento que realmente engloba a parte de vinhos e gastronomia. Então, nós entramos em contato com todas as empresas aqui em Avaré que possam realmente oferecer o seu produto em degustação para que as pessoas vão lá e conheçam, né? Propaganda para todo mundo, gente. Exatamente, e enriquece o evento. Realmente a nossa intenção é essa, não é obtenção de lucro, e sim de uma união em que nós possamos aí formar um núcleo e que esse núcleo exercite cada vez mais essa parte de gastronomia que é tão ainda devagar aqui para nós, né? Então, engatinha para nós, né? Não é todo mundo. Então, realmente a gente quer exercitar isso e continuamente, até em função aí do apoio, e realmente graças a esses apoios que nós realizamos esses eventos. Então, tem várias empresas por trás e elas acreditam, né, e aproveitam também o evento, gostam. Então, elas que ajudam a formalizar isso aí. E é isso aí, meus amores. Vagninho, foi imenso prazer ser Imagina, recebida aqui no Armazém de Baco, que, gente, é uma delícia estar aqui. Eu venho nos eventos, tá? Que tem quitutes, vinhos maravilhosos, sim, amigos fantásticos. É uma delícia tê-lo de novo comigo pela do Vale TV, ser recebida, e claro que faremos outros. Então, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, coloquem nos comentários, porque esse programa, sim, vai para o YouTube. Por favor, inscrevam-se no canal, tá? Deem um like pro vídeo e eu passo tudo pro Vagninho. E a gente faz aí uma sinergia bem bacana. Tá bom, Vagninho? Foi um prazer. Prazer é tudo meu. Espero você aqui outras vezes aí. Claro que assim eu farei, virei com certeza. Né, o assunto acaba se estendendo aí. E obrigado mais uma vez por vir até a gente aqui. Para nós é um prazer, pela do Vale TV, para todos nós é um prazer. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!